vamos iniciar a nossa palestra. Não se assustem. A nossa intenção não é assustar ninguém, mas vamos tratar de um assunto muito sério, para o qual eu peço a vossa atenção para não sermos apanhados de improviso pela vida, embora nós saibamos que estas coisas nunca são casuais. Então, aqueles tempos dourados de um namoro, de um jovem casal, de nenhuma forma deixavam antever ou adivinhar o que o futuro lhes iria reservar. Tinham planos de felicidade, como todos os jovens casais. E entre trocas de carinho e muita descontração na sua convivência, eles davam mostras de um amor recíproco, amavam-se reciprocamente. O tempo de noivado fora suficientemente longo para tratarem de todos os detalhes da nova etapa de convívio a dois. E é para isso que serve o namoro. Também programavam na sua mente o número de filhos que desejavam ter, quais eram os seus objetivos, o que é que eles queriam para o futuro, que objetivos para esta nova família que se estava formando. Claro, depois do casamento veio a inevitável viagem de núpcias, que sempre é assim. Ali estiveram uns tempos a sós próprios dessa viagem, muito diálogo e, é claro, não podia deixar de ser regado com muitos beijos, muitas carícias. E estes primeiros meses do casal no seu novo lar eram completamente repletos de alegria. Continuaram fortalecendo os seus planos, promessas de fidelidade e promessas de companheirismo, de se acompanharem no bom e no mau. Passaram-se os anos. Os compromissos agora profissionais de cada um começaram a impedir os diálogos. Os diálogos que antes eram tão frequentes. Agora o tempo escasseava. Quando a esposa lembrava dos filhos planeados, outrora, o marido inventava sempre uma desculpa e pedia mais um tempo, que esperassem mais um pouco. Às vezes alegava o custo de vida alta, como poderiam arcar com as despesas que um ou mais filhos traria, esquecendo-se que se calhar se seus pais, os pais de ambos, tivessem pensado assim, eles não teriam nascido. Mas a esposa, vez por outra, também se desculpava com a sua carreira profissional. O que, com o nascimento do filho, seria um atrapalho. E assim foram passando os anos. Não damos conta, os anos passam. À noite, o marido começou a chegar tarde a casa. Desculpava-se com os mais variados motivos que nós possamos pensar. E quando já não havia mais desculpas, era o excesso de trabalho. Ela agora sentia-se só. Lembrava que os filhos, se os tivesse tido, agora era uma companhia desejável. Mas os habituais motivos de incompatibilidade logo apareciam e isso desvanecia-se na sua mente. Sempre chega um dia. O marido sentiu mal-estar e ela sugeriu que ele consultasse um médico. Apesar de renitente, ele aceitou. Quando voltou do consultório médico, vinha um tanto calado, dizendo apenas à esposa que o médico havia solicitado vários exames, evitou a companhia dela quando foi levar os resultados ao médico e, com o passar agora de mais uns dias, foi ficando cada vez mais calado e depressivo. Claro, a esposa preocupou-se.
Queria saber o que é que estava acontecendo. Mas ele dava respostas evasivas, dizendo que estava tudo bem, que era um mau passageiro, logo mais iria ficar bom. A enfermidade agravou-se e ele teve que ser internado de urgência. Os dias dourados do início daquela relação, aqueles dias lindos de outrora, estavam agora cobertos com nuvens escuras e deprimentes. Os preságios eram desanimadores. As esperanças e os planos agora caíam no vazio. E chegou a notícia terrível. Notícia que até então nunca tinha sido revelada à dedicada esposa. A horrenda doença do marido era a temida sida. Com os olhos agora marejados de pranto, um e outro não vislumbravam nada mais além. Os sonhos de felicidade desfaziam-se, um a um, como se fossem fumo ou castelos de areia. Os dias e noites que agora esta esposa passa junto do marido agonizante eram tristes e profundamente amargurados. Mas ela não o abandonou. E por fim, numa manhã cinzenta e triste, ele deu o último suspiro. E ela experimentou agora a amargura de uma viuvez precoce. As horas depois disso arrastavam-se, como se fossem puxadas à força. A solidão doía, porque as boas lembranças e os sonhos alegres estavam completamente soterrados debaixo daquela terrível doença. E numa das suas muitas tardes tristes, ela sentiu um mal-estar diferente. Procurou também um médico. E do mesmo modo ele pediu-lhe que fizesse vários testes. E quando vieram os resultados, surgiu a trágica herança. Recebera do marido a doença que o vitimara. A ponderação que nós precisamos de ter diante disto é que a fidelidade é um tesouro muito desprezado nos dias atuais. A infidelidade é um veneno que tem devastado lares e dilacerado corações. Se queremos um tipo de vida livre, não construamos compromissos. Se você deseja construir a sua felicidade verdadeira, busque apoiá-la nos pilares que são indestrutíveis da fidelidade e, sobretudo, da confiança mútua. Na Terra, ninguém se encontra em clima de privilégio. Rigorosamente ninguém. Porquanto tudo quanto de Deus promana é igual para todos. Não há diferenças. Triunfos, fortuna, saúde não significam concessões de que se pode usufruir sem a contrapartida de responsabilidade. Qualquer destas coisas pressupõe grande responsabilidade por quem as detém. Tudo o que nós dispomos aqui na esfera material, no mundo terreno, representa somente um empréstimo de Deus. O homem é um simples depositário que terá de dar contas de como usou o que lhe veio à mão. Poder, riqueza, beleza e saúde são pesadas provas. Face às ilusões que às vezes elas podem provocar na criatura. Mas também representam a extraordinária misericórdia divina a movimentar-se a favor de todos. Todavia, se bem empregas, esses recursos, tão difíceis às vezes, podem ser fonte de enorme bem ao seu detentor e à coletividade. Porque se eu tenho saúde, eu devo
eu devo exercer alguma coisa a favor do outro. Há sempre quem esteja carenciado da nossa ajuda. Ainda agora fizemos um apelo de sapatinhos, número 32, para uma menina. Nós temos este tipo de obrigação. No devido tempo, cada um de nós será chamado a desempenhar esses encargos e responderá pelo que deles fez. Todos alternamos na doença, na saúde, na beleza, na fialdade, na pobreza, na riqueza. Todos temos que alternar nestas posições. O encargo, sobretudo quando estamos na mão de cima, como diz o povo, o encargo costuma ser pesado. Pelo condão que possui de suscitar inveja, bajulação e falsidade em torno de quem o desfruta. Quantas vezes se bajula o rico, a ver se alguma sobra cai. Quantas vezes se bajula a beleza, quem sabe, será mais um flerte, mais um caso. Quantas vezes se bajula o que tem saúde, na esperança de que ela perca e ela venha para nós. Então podemos também ainda falar da vaidade e no orgulho que podem surgir naqueles que se imaginam especiais porque momentaneamente dispõem de algum desses preciosos bens. O orgulho. Contudo, por mais dourada que pareça determinada situação, ela fatalmente passa. E sempre chega ao momento em que a nossa vida física se extingue. É assim ou não? Vamos ou não vamos todos embora um dia destes? Não vale a pena termos ilusões. E está longe ou está perto? Só Deus o sabe. Então vamos-nos tentando preparar o melhor possível, porque pode ser daqui a pouco. Pode ser já daqui a pouco. Nós não sabemos. Então somente perdura e nos acompanha o que nós fazemos dessas posses, somente nos acompanha aquilo do qual tenha resultado algum bem para alguma coisa ou para alguém. A favor, então, só conta o quanto nós armazenamos em bênçãos e, sobretudo, aquilo que nós dividimos em nome do amor. Isso perdura no tempo. Não se perde com a morte do nosso corpo. Pelo contrário, acompanha-nos para o outro lado da vida para nos dar tranquilidade. Dar aquilo que a espiritualidade nos diz que é a nossa maior fortuna, que não há nenhuma que se equipare a ela, que é a nossa paz de espírito do lado de lá. Porque senão tudo será muito complicado no período em que nos mantivermos na erraticidade, aguardando nova oportunidade de voltarmos. E essas oportunidades às vezes são muito demoradas, porque a fila é longa. São muito mais os espíritos desencarnados à espera de vez para voltarem do que aqueles que estamos cá. Mais do dobro. O que quer dizer que, em média, haverá 3 gerações de espíritos reencarnantes para que chegue novamente a nossa. Se fizermos contas, pelo tempo médio de vida, vemos que pelo menos 1 século ou 2 nós estaremos do lado de lá aguardando. Então aproveitemos agora a que temos. Então ninguém transita neste mundo terra, ninguém, em estado de desgraça. Nenhum de nós. Porque Deus não nos criou perfeitos, mas criou-nos perfectíveis. Nós podemos melhorar. A solidão, a pobreza, a doença e quaisquer outras limitações constituem provas. Mas estas provas, se nós as soubermos vencer, elas são redentoras. Elas serão bênçãos para nós. Aqueles que são os excelsos condutores da vida planetária, os espíritos elevados que estão próximos de Deus, utilizam-se das provas para nos educar. Porque os nossos espíritos ainda são necessitados destes transes dolorosos para acordarmos.
Se calhar não fora isso, nos mantínhamos teimosos, sem desejo de mudança. Então a dificuldade surge para nos acordar. Os que se fizeram egoístas, quando ricos, precisam conhecer o reverso da medalha. A prova da riqueza. Porque Deus não nos dá a riqueza para nós aferrolharmos. É um erro absoluto. Porque há alguma coisa que não tem seguimento. Eu fecho a minha fortuna. É minha. Vou embora, ela fica. E eu não produzi nada com ela. Qual é a contrapartida? A contrapartida é na próxima. Eu venho na pobreza para ver o que os ricos que amealham e não me dão me fazem passar dificuldades. Os criminosos, os descuidados, aqueles que andam defraudando a paz alheia, todos sentirão a necessidade de educar o seu próprio íntimo. E educá-lo como? Mediante estas experiências retificadoras. As dificuldades. A desgraça real, ouçam, com muita atenção. A desgraça real é sempre o mal que se faz. Nunca o mal que se recebe. E nós julgamos que o mal que nos fazem é que é terrível. Esquecemos que o que nós fazemos é muito pior. Porque se nos fizerem algum mal é porque nós precisávamos de passar por ele e estamos acertados. O mal que eu fizer, eu vou ter que me acertar com sofrimento mais à frente. Quando nós oramos o Pai Nosso, essa oração extraordinária que Jesus nos ofertou, a única oração que Jesus deixou para a nossa orientação, bem lá no finzinho, livrai-nos de todo o mal. E ficamos todos contentes porque Deus vai livrar que ninguém me faça mal. E esquecemos-nos que se calhar o que Jesus queria dizer é livrai-nos do mal que nós possamos fazer. Porque é esse que mais à frente nos vai doer muito. Se pensarmos no primeiro, pensemos também no segundo. Que possamos já ter o merecimento de ser livres de algum mal que nos façam, mas que a gente não o faça nunca. O insucesso social, aqueles prejuízos económicos, aquelas perdas que ainda agora aconteceu com tanta gente, nesse banco que, como todos vamos vendo nas notícias, acabou por ter uma falência. As doenças, as fatalidades, são terapêuticas. São terapêuticas enérgicas para a nossa vida. É como com um medicamento que nos irá fazer muito bem. Porque nós estamos nos acertando com os nossos passados delituosos. Com aquilo que nós podemos chamar a nossa fatura kármica. E ela vai ter que ser paga até ao último centilo. Até o último cêntimo. Enquanto não estiver paga, nós não seremos felizes. Então é por meio destas dificuldades que são erradicados os cancros morais de que o nosso espírito é portador. E ainda temos vários. A solidão sempre termina por se extinguir. Não há nenhuma solidão que seja para sempre. Mais tarde ou mais cedo, aparece a figura de novas pessoas que, chegando, nos livram dessa solidão. O abandono, cedo ou tarde, desaparece. E a limitação física ou até as limitações intelectuais pelas doenças do foro psíquico invariavelmente cessam na altura própria em que não tenhamos mais necessidade de passar por isso. A pobreza também não dura muito. Mas eu conheço um pobre que já está com 80 anos e foi sempre pobre. É uma vida longa. São alguns anos de pobreza. Mas o que é isso comparado com a eternidade? A eternidade não. A imortalidade do espírito desse pobre. O que são 80 anos comparado com bilhões ou milhões de anos? Porquanto nós espíritos nunca mais acabamos. Então, ainda que seja uma existência longa, é sempre muito pouco tempo na representatividade do tempo do espírito. Então, nunca se esgotará a possibilidade
das coisas se alterarem. Sob a luz do Evangelho, êxitos e fracassos costumam apresentar-se em sentido oposto à interpretação humana. Nós viramos o Evangelho de pernas para o ar. Viramos o Evangelho ao nosso jeito. Porque são tantas as interpretações do Evangelho segundo o modo de ver ou de pensar dos teólogos, dos religiosos, que viramos tudo de pernas ao alto. Porque se não vejamos, Jesus foi pobre. Jesus conviveu com pecadores. Jesus exerceu um trabalho humilde, braçal. Foi perseguido. Foi assassinado por aqueles que julgavam que eram poderosos e tinham o poder de meia dúzia de anos. O poder transitório. Mas Jesus ressurgiu após tudo isso. Sobremaneira glorioso. Logo após cessar a sua experiência na carne, que ele apenas viveu por nos amar tanto a todos nós. Porque ele não tinha nenhum tipo de necessidade kármica de reencarnar para estas dificuldades. Então tomemo-lo por nosso modelo e guia e nunca nos desesperemos, nunca nos deixemos perturbar. Na glória, no infortúnio, permaneçamos em paz, na tranquilidade, na paz interior e, acima de tudo, perseveremos, continuemos amando, perseveremos no amor. Ao final, quando tudo mais estiver terminado, o importante é a nossa dignidade de espírito, porque ela vai se converter em luz e vai ser o tal nosso maior tesouro, granjeando-nos a paz. Podemos dar um exemplo rápido de como nós podemos viver bem ou viver mal em função de nós mesmos. Era uma tarde de outono e naquele burburinho do cotidiano, alguém bem lá no meio desse burburinho, que era uma jovem, ela tentava organizar os seus pensamentos. Porque ela queria trabalhar tranquilamente, conseguia trabalhar tranquilamente, mas a mente em turbilhão não deixava. E ela, por mais que se esforçasse, não estava conseguindo. Era muito difícil. E isto já aconteceu com todos nós. Queremos estar calmos e não conseguimos, não sabemos porquê. Queremos estar bem e choramos. Por mais que ela procurasse organizar as suas ideias, arrumar a casa mental, logo em poucos instantes o seu pensamento vagueava, ia longe e só lhe trazia coisas tristes, lembranças tristes, aflições. Desconcentrava-se e, é claro, afligia-se. Sentia uma vontade enorme de sair dali para fora, se correr dali para longe. No entanto, prevalecia o bom senso. E prevalecia este bom senso para seu desconforto. Ela sabia que não podia abandonar aquele local, porque era o seu local de trabalho. Então, com este tipo de ideias, ela ali estava, e além disso, como dissemos, ela tinha bom senso. Não seria por ir para qualquer lugar que lhe devolveria a serenidade perdida. Outro grande ensinamento. Eu em Portugal não tenho paz, vou para a França. Eu chego à França e não tenho paz. Porque a dificuldade não é de Portugal nem é da França, a dificuldade é minha. E por onde eu for eu levo. Posso ir para o Japão, para a China. Posso virar a terra ao contrário e ir para o sítio absolutamente mais oposto. Mas eu sou o mesmo. Não vou mudar. Vou mudar quando eu mudar a minha maneira de estar. Então era nisso que ela estava pensando, não adianta ir para lado nenhum, quando olhou pela janela. Nuvens espessas e escuras estavam escondendo o sol. Era um prenúncio de mau tempo. As montanhas próximas da sua cidade pareciam que tinham sido engolidas
por uma densa névoa, uma neblina que foi caindo, tapando tudo. A luminosidade do dia agora dava lugar à certeza da tempestade que não tardaria a cair. Ainda sentiu o seu coração mais deprimido, mais pesado. Era como se o seu estado de espírito estivesse representado pelo cenário emoldurado na janela. O cenário da própria natureza. E quando as primeiras gotas da chuva começaram a escorrer pela vidraça, ela sentiu-se ainda mais infeliz. O desejo de chorar muito só foi contido pela presença dos seus colegas de trabalho, que estavam completamente alheios à sua dor e não iam entender. Baixou então novamente os olhos, na tentativa de conseguir retomar o trabalho. Quando ela viu, ali na secretária, entre os seus pertences, um papelito, um pequenino papelinho impresso. Era uma dessas curtas mensagens que se acham dentro dos chamados bolinhos da sorte. Era singelo, muito singelo o que estava impresso, mas era extraordinariamente acertado. Ela leu com atenção. Depois da tempestade, vem a bonança. Reencontrar naquele momento, quando a chuva caía pesada, aquele bilhetinho que recebera por um acaso qualquer dias antes, pareceu-lhe mais do que uma simples coincidência. Ela não acreditava no acaso. E afinal ela agora sentia-se ali no meio de uma tempestade, com problemas sérios que invadiam a sua mente, resultado da sua própria vida. Era como que se uma enxurrada estivesse arrastando-a para longe da paz, para longe de qualquer tipo de felicidade. Olhou novamente para o papelinho e releu. No instante seguinte olhou para fora. E agora teve uma ideia, um pensamento. Para Deus, nada é impossível. Cobriu o rosto com as mãos e fez uma breve mas sincera prece, rogando a Deus força e coragem para prosseguir. Sentiu-se logo imediatamente mais leve e acabou sendo envolvida sutilmente pela bênção do trabalho. Porque o trabalho é uma bênção. Todos que temos ocupação útil é uma bênção. As nossas mentes desocupadas são terríveis. Só pensam no que não devem. Então ela agora, embrenhada no trabalho, tocou o telefone, ela atendeu cordialmente. Pessoas chamaram-na para resolver questões profissionais e assim foi passando o tempo. Sem que ela percebesse mais os seus próprios problemas pessoais, porque eles agora cederam lugar à concentração no trabalho que há pouco lhe faltava. Os minutos foram seguidos pelas horas. E quando, ao final da tarde, ela voltou, os seus olhos para fora, além da janela, não pôde conter o espanto. A chuva havia parado e o cenário era muito diferente no céu. O céu estava banhado pela intensa luz do sol e agora não havia uma única nuvem. As montanhas antes ocultas pela neblina agora tinham os seus contornos bem definidos com todas as suas cores lindas. Naquele momento, uma colega aproximou-se e disse-lhe: quem diria? Já viste? Depois da chuva que caiu no começo da tarde, um final de dia ensolarado como este? E aquela colega completou sorrindo: para Deus, nada é impossível. A jovem sorriu, sentiu o ânimo renovado e pensou: realmente, para Deus, tudo é possível. O amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós. Se a quisermos sentir. Se a quisermos ignorar, também é possível. O início desta narrativa, ela estava ignorando a presença de Deus. E quando ela se apercebeu, de imediato, tudo alterou. Então, enlevados
pela alegria, ou às vezes arrasados pelo sofrimento, esquecemos-nos disto. Esquecemos-nos de que Deus está na nossa vida. No entanto, em momento algum, Deus nos esquece ou nos abandona. Por uma questão muito simples. Nenhum pai abandona os seus filhos. Então temos aqui matéria de reflexão. Uma tragédia inicial e uma alegria final. A certeza de que Deus nos ama, porquanto o nosso Criador, nosso Pai, Ele nos continuará amando por todo o sempre. Nunca o esqueçamos. Mesmo quando os dias da nossa vida estejam tristes. Que Ele nos abençoe.